Olá, meu nome é Júlia. Irei falar sobre a doença de Pompe. É uma doença genética rara que afeta 1 a cada 40 mil pessoas ao redor do mundo e cerca de 2.500 pessoas no Brasil. A enfermidade é um distúrbio genético autossômico recessivo que acomete o gene GAA, do cromossomo 17, responsável por codificar a enzima alfa-glicosidase ácida, podendo ser classificada em duas formas clínicas, infantil e a de início tardio. Ambas se caracterizam pela deficiência da mesma enzima. Mas o que isso significa? O organismo do ser humano é composto por sistemas, que são constituídos por órgãos, formados por tecidos, que são conjuntos de células. Cada célula guarda em seu núcleo um material genético, nosso DNA, que herdamos do nosso pai e da nossa mãe. O DNA, junto com algumas proteínas específicas, como as histonas, formam os cromossomos, que armazenam nossas informações de um jeito único em cada indivíduo. Temos 23 pares de cromossomos em nossas células, que juntos formam um cariótipo. Cada cromossomo apresenta segmentos específicos, os genes, que codificam nossas características. Mas qual é a relação disso com a doença de Pompe? Mutações em genes podem ocasionar doenças, como a doença de Pompe. Essa patologia é uma mutação autossômica recessiva localizada no braço longo do cromossomo 17, que codifica a enzima alfa-glicosidase ácida. Essa alteração ocasiona problemas na síntese da enzima GAA. Mas o que seria uma doença autossômica recessiva? Uma doença autossômica é aquela que afeta os cromossomos que não são os sexuais, que determinam o sexo biológico. Já uma doença recessiva é aquela que só se manifesta se existirem dois genes alterados, um vindo do pai e outro da mãe. Para isso, os progenitores devem ser portadores do gene ou afetados. Seria assim na doença de Pompe. Com um pai portador e uma mãe portadora do gene, existe a possibilidade de nascer uma criança afetada, que manifesta a doença, ou uma criança portadora, que, assim como os pais, possui o gene recessivo, mas não o manifesta, ou uma criança não afetada, que não recebeu o gene. E o que acontece quando se tem essa alteração no cromossomo? A enzima alfa-glicosidase ácida, que quebra o glicogênio em glicose, não funcionará da forma correta no organismo, uma vez que estará ausente ou em pouca quantidade no sistema. Isso gerará o acúmulo de glicogênio nos lisossomos, que são estruturas responsáveis pela digestão de substâncias dentro das células. Esse acúmulo danifica o funcionamento da estrutura básica. Dessa forma, os lisossomos se rompem, liberando as enzimas digestivas nas células. Assim, as células sofrem um processo chamado de autólise, que significa morte celular. Consequentemente, vários tecidos e órgãos serão comprometidos, principalmente o tecido muscular esquelético que se degenera. Seria dessa forma. Os principais sintomas da doença são insuficiência respiratória, dificuldade de mastigar e engolir, atraso no desenvolvimento motor, fraqueza muscular, hematomegalia, que é um fígado maior que o tamanho normal, e cardiomegalia, um coração maior que o usual. Como é feito o diagnóstico? Pompe é uma doença difícil de diagnosticar precocemente, por ser um distúrbio pouco conhecido, além dos seus sintomas se confundirem com outras doenças. A confirmação do diagnóstico é feita pelo exame genético, que vai detectar alterações em homozigose no gene GAA. Além disso, para a confirmação da doença em recém-nascidos é realizado o teste da bochechinha, teste de triagem neonatal genética no qual é coletada a mucosa bucal do bebê a fim de realizar a análise do seu DNA. Logo, a doença deve ser identificada antes do paciente desenvolver qualquer sintoma. Porém, não é realizada de forma gratuita pelo SUS. Como é feito o tratamento? O tratamento é realizado através da terapia de reposição enzimática, TRE, por infusão venosa, via sangue, que degrada o glicogênio acumulado, parando a progressão da doença e permitindo melhora na qualidade de vida dos pacientes. Para amenizar os sintomas da doença, é necessário atendimento multidisciplinar dos profissionais de saúde. Logo, são recomendadas sessões de fisioterapia motora, devido à fraqueza muscular, como também cirurgias de alterações articulares secundárias, proveniente do acometimento muscular, além de um manejo nutricional e alimentar. A fim de diminuir as complicações respiratórias, é indicado a imunização com vacina contra influenza e doença pneumocócica. Por hoje é só!